lá pelo meio dos anos 2000, acho que 2007, iniciou-se no Japão a publicação de uma série chamada Mangá de Dokuha, que a tradução é algo como Lendo através de quadrinhos, que é uma série de publicações que tinha como objetivo adaptar obras literárias para o formato de histórias em quadrinhos. A princípio, ela foi publicada primeiro pela editora East Press e depois passou a ser publicado pela editora Gakken. E o responsável por esse projeto é o Maru Kosuke. Ele era o editor-chefe e ele era o sujeito responsável ali pela aprovação final e pelas revisões de todos os roteiros. Já os desenhos eram feitos por um estúdio que se chamava Variety Artworks e que depois mudou o nome para Team Ban Mikasu. E o Maru, como editor-chefe e trabalhando junto com o Variety Artworks, depois Team Ban Mikasu, eles ao longo de vários anos adaptaram várias publicações literárias para o formato de histórias em quadrinhos. Incluíam tanto obras literárias famosas japonesas, tanto obras antigas, né, como o livro de travesseiro da Seishonagon, o conto de Genji da Murasaki Shikibu, como obras modernas e contemporâneas. Teve a adaptação de Kokoroi do Eu Sou um Gato do Natsumi Soseki, teve o Declínio do Homem do Dazai Osamu, entre outros, mas também obras de literatura internacional, Em Busca do Tempo Perdido do Proust, A Metamorfose do Kafka, histórias do Sherlock Holmes, do Arthur Conan Doyle. Várias obras literárias relevantes de vários lugares do mundo foram adaptados no formato de histórias em quadrinhos nesse projeto Mangá de Dokuha. Só que além das obras literárias de narrativa ficcionada, ou mesmo de narrativas baseadas em fatos reais, os trabalhos que eu acho mais interessantes dessa coleção são as adaptações de livros teóricos ou de ensaios. Então tiveram adaptações no formato de histórias em quadrinhos do Assim Falou Zaratustra, do Nietzsche, do Emílio, do Rousseau e de várias outras obras que são teóricas, que são de desenvolvimento de opinião, de apresentação de ideias. E essas obras eu acho que são as mais interessantes, porque a equipe ali do Maru teve que adaptar essas obras que não são narrativas em narrativas, transformar aquilo numa narrativa ficcional, uma história ficcional que apresente ali um desenvolvimento, mas que ao mesmo tempo consiga tratar dos temas e das ideias que são debatidas nesses livros teóricos ou de ensaios. Então eles tiveram que criar narrativas inéditas, mas que estivessem vinculadas com os temas. Então algumas dessas histórias em quadrinhos lançadas nessa coleção Mangá de Dokuha são adaptações mais literais, mais fiéis à obra original, ou seja, tentam adaptar mesmo uma história para uma história, só adaptando o tipo de formato, né, da literatura para as histórias em quadrinhos. Só que algumas que são baseadas nesses livros que não são narrativas, elas tiveram que inventar narrativas que não estavam presentes nos livros originais, mas sem perder os temas e os debates que são relevantes nas publicações originais. E foi nesse contexto que em 2009 a coleção publicou uma versão em histórias em quadrinhos do Manifesto do Partido Comunista, um livro publicado originalmente em 1848, escrito pelo Karl Marx e pelo Friedrich Engels. O Marx, ele foi um teórico alemão, ele foi formado em direito e em filosofia e também estudava história, sociologia, economia e outras áreas. O Engels também foi um teórico. Eles são conhecidos como os fundadores do socialismo científico, porque antes dele existia uma teoria socialista de autores como Saint-Simon, o Proudhon, o Robert Owen, que eram autores que eles pensavam no socialismo, mas eles imaginavam muito o socialismo como uma sociedade futura que estava para vir, que deveria ser alcançada, mas eles não propunham tantas medidas concretas para se realizar, para se chegar nesse modelo de sociedade que eles falavam. Por isso, esses autores, eles são conhecidos como autores da corrente do socialismo utópico. Esses primeiros pensadores sobre o socialismo, e o Marx e o Engels, eles vão ser chamados ali de os fundadores do socialismo científico, porque além de falar, de pensar sobre o socialismo, eles vão se preocupar em questões práticas, como construir essa sociedade socialista de que eles falavam, e de que esses autores anteriores dele também propunham, como se chegar nelas materialmente, de fato. E quando eles publicam ali o Manifesto do Partido Comunista, o Manifesto do Partido Comunista é um livro que ele é denso, mas ao mesmo tempo é um livro simples, de fácil leitura. Ele é feito para uma pessoa que não é especialista, que é um leigo, que não conhece o assunto, conseguir ler e entender aquelas ideias gerais ali do que é o socialismo científico que eles propunham. Mas é um livro de ensaios teóricos. E o grande ponto é como transformar isso numa história em quadrinhos
quadrinhos que não é só um livro ilustrado, ler uma teoria com um desenho do lado. Não, é criar uma narrativa ficcional com começo, meio, fim, que vai apresentar personagens de uma narrativa, mas que ao mesmo tempo vai apresentar e debater as ideias teóricas que estão ali presentes no Manifesto do Partido Comunista. E é esse aqui o grande esforço que a equipe do Maru e o Variety Artworks teve que fazer para transformar esse livro teórico nessa história em quadrinhos aqui. E como eles resolveram isso? Eles apresentam a história de 4 amigos que vivem na Inglaterra no século XIX e são operários de uma fábrica. Esses amigos, um deles é o Bill. O Bill é um sujeito que ele é um trabalhador, ele não gosta de injustiças, ele vê coisas injustas acontecendo ali e ele quer mudar isso, mas ele não sabe como fazer isso. Ele é um cara que ele tem essa ânsia por tentar fazer do ambiente ali em que eles vivem um lugar melhor, mas ele não sabe nem por onde começar. E o Bill, ele é completamente contra a violência. Ele acha que violência não resolve nada, que tu tem que conversar, que tu tem que interagir com as pessoas de forma pacífica para chegar ali no entendimento. Outro dos amigos é o Frank. O Frank é um cara muito grandão, muito fortão, que poderia resolver as coisas na briga e bater em todo mundo, mas ele evita fazer isso, mesmo sofrendo injustiças, porque ele depende do trabalho que ele tem, e parte do dinheiro que ele ganha do trabalho, ele envia para a família dele, a esposa e os filhos dele, que moram no interior, trabalham ali, são empregados de uma fazenda, e que não conseguem sobreviver lá por conta. O outro amigo é o Bart, e o Bart ele é um sujeito que ele tem uma biblioteca. Como ele tem uma biblioteca, ele tem acesso à lei, ele tá sempre estudando, e ele é um personagem tipo que o Kurama é no Yu Yu Hakusho, o que o Shiryu é no Saint Seiya e o que o Piccolo é no Dragon Ball. Aquele personagem que explica o que tá acontecendo, sabe? Quando estão lutando lá e fulano deu um golpe e derrubou o outro, e daí um desses personagens para e explica, não, pareceu só um golpe, mas foi uma técnica especial que deu 35 golpes em 3 segundos e explica tudo ali. O Bart é o equivalente aqui nessa história. Quando tem os acontecimentos, tem os eventos, ele dá o contexto histórico de como aquilo chegou naquela situação e por que aquilo é assim. E tem o Simon, que é o mais jovem, ele é um adolescente, e é um adolescente que ele é cheio de rancor. Ele tá sempre querendo reagir, ele tá sempre com uma fúria dentro dele que tá prestes a explodir em violência. E os outros têm que dar uma controlada nele. E os 4 amigos, eles são trabalhadores de uma fábrica. Eles são operários numa linha de produção de uma fábrica inglesa do século XIX, ali pós-revolução industrial. E eles trabalham nesse contexto de pós-revolução industrial de um Estado liberal, né? E a democracia liberal era um modelo de Estado ali pós-revoluções, derrubou a nobreza, derrubou a monarquia, mas que garantia alguns direitos, liberdades de forma teórica, mas não necessariamente de forma concreta. Imaginem assim a ideia de que as pessoas elas têm o direito de ir e vir e têm o direito da educação. Só que tem uma criança que é pobre, que mora na periferia da cidade e a única escola fica lá do outro lado da cidade. Ela tem o direito de ir e vir, ela tem o direito à educação. Só que como é que ela vai conseguir a condução para chegar na escola? Ela vai caminhar por 5 horas até chegar na escola? Se ela não tem dinheiro para transporte, se não existe um sistema de transporte público, se não existe instituições que ajudam ali naquele transporte, ela não vai conseguir chegar na escola. Não adianta ela ter o direito a estudar e ela ter o direito de ir e vir se ela não tem as condições materiais de ir e vir de fato para a escola. Então o modelo do Estado liberal era essa democracia que ela garantia essas liberdades formais, mas não se preocupava em garantir a execução material desses direitos, que é uma coisa que só vai acontecer depois lá nas democracias sociais. Essa transição entre democracia liberal e democracia social, eu falei bastante no vídeo que eu comentei sobre Godzilla Minus One. Se vocês tiverem interesse, deem uma olhada lá. Mas voltando aqui para a história, esses 4 amigos, eles trabalham nessa linha de produção de uma fábrica, daí pós-revolução industrial. Então o trabalho deles é repetitivo e muito específico. Cada um trabalha numa coisa muito pontual, um puxa alavanca, um gira a porca e fica todo o dia inteiro parafusando sem parar. Vem uma peça nova, ele parafusa, vem uma peça nova, ele parafusa. Então são esses trabalhos manuais repetitivos, muito pontuais, mas que são numa sequência enorme ali, atrás do outro, que eles trabalham a exaustão. E eles trabalham a exaustão ganhando miséria. Eles mal conseguem ganhar dinheiro para ter a moradia e a comida deles, e eles estão sempre esgotados de tanto trabalhar. E a relação que o dono da fábrica tem com eles, nesse contexto de pós-revolução industrial, né, nessa mecanização do trabalho, é de que eles são peças dentro de um
um sistema mecânico de produção. E se um deles tem um problema, como eles são umas peças, eles são descartados e substituídos por uma outra peça que funciona no lugar. E ali do lado do Bill trabalha um senhor idoso ali, que faz décadas que ele trabalha lá. Ele continua sempre pobre, sempre miserável. O próprio senhor fala que ele não tem família, ele não tem ninguém com quem vive com ele não tem nenhum tipo de diversão. A única coisa que ele faz para se divertir nos poucos momentos que ele não está trabalhando é dormir e beber. E ele já está idoso, naquele trabalho cansativo, repetitivo, ele está sempre doente, ele não consegue acompanhar aquele ritmo de produção. Tem o capataz ali da empresa que vai lá e bate neles e ameaça que vai despedir eles, fala, olha só, se tu não quer trabalhar aqui, a gente te manda embora, e pega qualquer um miserável na rua que está passando fome, dá um prato de comida para ele vai trabalhar no teu lugar. E o idoso, ele sabe que se ele perder aquele emprego, ele não vai conseguir arrumar emprego em outro lugar, porque ninguém vai contratar um idoso. E o Bill trabalha do lado dele, o Bill fica revoltado com aquilo, vê o sofrimento daquele idoso, ele mesmo sofre, todos os trabalhadores ali estão sofrendo, mas ele não sabe o que fazer para lidar com aquilo. E o Simon, que é aquele adolescente que quer violência, ele acha que tem que quebrar tudo, tem que bater em todo mundo, tem que usar violência contra o capataz. Mas o Bill é contra esse tipo de violência. Até que um dia o senhor é espancado, o Bill tenta ajudar o senhor e ele também vai apanhar, né? O capataz vai bater ele porque o dono da fábrica ali manda bater neles. O Frank, que é o fortão, tenta defender o Bill e outros empregados se revoltam e eles acabam atacando e agredindo os capatazes. E o capataz, ele tá muito dentro daquele contexto da síndrome do pequeno poder. Imaginem um sujeito que ele é explorado, ele tá em péssimas condições, ele sofre um monte, mas daí vem aquela pessoa que tá numa posição de poder e chega e diz pra ele, olha só, eu vou te dar um cargo um pouquinho melhor em que tu pode usar a violência contra os teus outros colegas aqui do emprego. E como ele tem um pouquinho mais de poder e como ele pode usar a violência contra os outros, ele descarrega essa violência nos outros empregados e ele acha que por isso ele tá mais perto do patrão, ele tá mais perto da posição de chefe, porque ele tem um pouquinho mais de poder e pode usar a violência contra os outros. Só que na verdade ele é um explorado também, ele é um cara que está todo ferrado e que esse dono da empresa ou qualquer outra pessoa numa posição de poder usa ele para gerar violência contra os caras, colegas deles, que são muito mais parecidos com ele do que o chefe é. Então a lógica da classe média brasileira, que ganha 5 mil reais e é contra o imposto para grandes fortunas, sendo que ele é um operário, ele é um trabalhador qualquer, e o sujeito que vai pagar imposto sobre grandes fortunas é o sujeito que ganha 100 mil por mês. E o cara da classe média que não consegue ver que ele está muito mais perto dos trabalhadores da classe baixa do que dos ricos do país. E fica defendendo privilégios para os ricos que nunca vai ser dele, porque os ricos nunca vão ver ele como igual. Então o capataz está nessa posição intermediária também, que é um tema que eu já falei também, como ele é apresentado no Zardoz. Tem um vídeo aqui que eu falo sobre o Zardoz, sobre essa classe que está no meio entre os trabalhadores e a classe dominante, como eles são autorizados a usar violência contra as pessoas com menos recursos e por isso eles acham que eles estão numa classe social superior. Se vocês tiverem interesse também, olhem lá o vídeo sobre o Zardoz, olhem o filme Zardoz, que é um baita filme. Mas daí nesse contexto, para defender o velho, defender o Bill, alguns trabalhadores se revoltam, agridem os capatazes, quebram algumas máquinas, só que o que acontece é que eles são despedidos, a polícia vai atrás deles, eles se tornam fugitivos, e depois o Bill e o Bart, depois da jornada de trabalho, eles ficam discutindo, né, sobre, tá, e a violência resolve alguma coisa? Eles usaram a violência, quebraram umas máquinas, bateram nos capatazes, tá, mas o dono da fábrica, ele só vai colocar outro capataz no lugar, vai consertar as máquinas, enquanto as máquinas não são consertadas, eles vão ter que trabalhar o dobro, né, porque a gente está falando num contexto de liberalismo, não existem direitos trabalhistas, se tu tá trabalhando ali num dia, no dia seguinte o chefe pode dizer, olha só, a partir de hoje não tem mais intervalo de almoço, e dane-se, ninguém pode fazer nada, ou tu aceita continuar trabalhando pelo mesmo salário sem ter horário de almoço, ou tu vai embora e vai tentar arrumar um emprego em outro lugar e provavelmente não vai conseguir, porque tem um monte de gente desempregada aí competindo pelo emprego. E se conseguir um emprego, o emprego também vai pagar uma miséria, porque não tem garantia nenhuma. No modelo do Estado liberal, não é função do Estado regular a economia e regular as relações de trabalho. A lógica do empregado negocia direto com o patrão, só que nesse modelo eles fazem questão de ter um monte de gente desempregada, né, uma mão de obra excedente. É um modelo econômico que quer que existam desempregados, porque se existirem desempregados, eles sempre podem despedir a pessoa e contratar alguém que está ali passando fome por um salário muito menor e botar no lugar. Então, se tu tá
contente com aquele trabalho que trabalha muito e te paga um valor irrisório e injusto, então vai pra rua, porque tem outra pessoa que tá numa situação pior do que tu, que tá passando fome, que tá dormindo na rua, e que ela tá tão desesperada que ela vai aceitar o teu trabalho por um valor menor. Então, para esse modelo econômico liberal, é vantajoso que existam desempregados. Eles querem que existam desempregados. Eles fazem questão que exista gente desempregada para ter essa mão de obra sempre sobrando e sempre ser fácil despedir a pessoa e colocar alguém no lugar por um valor mais barato. E daí, nesse contexto, o Bill fala, né, tá, mas o que adiantou esses caras se revoltarem, bateram, quebraram as máquinas, mas o trabalho vai continuar igual, no outro dia não fez diferença nenhuma. E o Bart, que é aquele sujeito que ele tem uma biblioteca, então ele consegue estudar um pouco nos intervalos que ele tem de trabalho, que não são muitos, e então ele tem a noção de contexto histórico. Isso é muito importante, porque quem conhece o contexto histórico sabe como as coisas eram antes, quais foram os processos que levaram elas a ser como elas são agora. E ele vai comentar com o Bill sobre o movimento ludista, que foi um movimento de revolução de trabalhadores que teve ali na Inglaterra no século XIX, em que os trabalhadores, no contexto da Revolução Industrial, pessoas eram despedidas porque eram substituídas por máquinas agora que faziam os trabalhos. Essas pessoas, elas se revoltaram contra as máquinas, elas eram contra o uso de máquinas na indústria, porque as pessoas estavam sendo substituídas. E se a gente pensar agora, a gente está passando por um novo processo desse tipo, em que várias profissões agora as pessoas estão sendo despedidas e substituídas pelas inteligências artificiais, que fazem um trabalho ruim do caramba, e dessas pessoas têm que ser contratadas para corrigir os erros do trabalho ruim que a inteligência artificial fez, só que daí contratam elas por um salário menor, só que elas praticamente têm que refazer tudo. E então, como de novo nós estamos num momento em que a tecnologia está substituindo a mão de obra humana, e estão gerando novas situações de desempregos e de trabalhos ali subvalorizados. Mas nesse momento ali da Revolução Industrial, esse movimento ludista direcionou a raiva deles contra as máquinas, e foram lá e quebraram as máquinas, quebraram os equipamentos das fábricas, e que não adiantou porque foram substituídos, e o Bart vai comentar isso, sobre como tu colocar a raiva contra o equipamento não faz diferença, porque quem causa o problema não são o equipamento, mas sim é o modelo de estrutura social e as pessoas que estão lá em cima garantindo que esse modelo de estrutura social continue existindo. Mas apesar do movimento ludista e da revolta que aconteceu na fábrica deles ali naquele dia não ter gerado uma mudança imediata ali, o Bart fala que tem uma importância, porque ele mostrou que os trabalhadores podem se unir. E daí tem a relevância do texto original, né, do Manifesto do Partido Comunista, porque é um livro que apresenta a noção de consciência de classe. Pense assim, ao longo da história humana em diferentes culturas, como é comum a constituição de sociedades baseadas em castas. Tem grupos sociais, esses grupos têm privilégios, têm acessos, têm direitos, e tem outros grupos que não fazem parte daquela casta, que não têm acessos e não têm direitos. Ou têm acessos menores, direitos diferentes. E o que faz um sujeito ser daquela casta? Ele nascer. O filho de alguém que é daquele grupo vai ter os direitos. O filho de uma pessoa que não é daquele grupo nunca vai ter os direitos. Nem os netos, nem os bisnetos deles. Então essa sociedade é dividida em grupos sociais. E isso aconteceu ao longo da história. Tinha os patrícios em Roma, tinha os samurais no Japão, os nobres na Europa, os reis da Europa, os membros do clero muitas vezes, e como esses grupos eles se uniam para defender os direitos deles, os privilégios deles. Ó, nós temos tal poder, não queremos dividir, não queremos perder esses poderes, e eles se organizavam para eles juntos defender esses direitos e esses privilégios deles. E o Manifesto do Partido Comunista, ele é uma publicação importante porque ele vai popularizar a ideia de que os trabalhadores que sempre estiveram soltos por aí, dispersos, os camponeses, os artesãos, os agricultores, eles também são um tipo de classe, né? Eles são a classe dos trabalhadores. E do mesmo jeito que os nobres se uniam para defender seus direitos, a realeza, o clero, os patrícios, os samurais, eles se uniam para defender seus interesses, os trabalhadores, como eles são uma classe, se eles perceberem, tiverem consciência de que eles estão no mesmo grupo e que eles têm interesses iguais e que eles sofrem dos mesmos problemas e que eles têm objetivos comuns, os trabalhadores, eles podem se entender como pertencentes a uma mesma classe e se unirem para juntos defenderem os seus direitos. E se a gente considerar os trabalhadores, eles são a maior classe que existe no mundo. Se pegar todos os nobres, todos os reis, todos os membros do clero, não chegam nem perto da quantidade de pessoas que seriam se juntassem todos os trabalhadores. Então o Manifesto do Partido Comunista, ele vai ser um livro extremamente importante ali no século XIX, nesse período, porque ele vai apresentar essa ideia de consciência de classe, de que os trabalhadores, apesar deles estarem dispersos, eles formam uma mesma classe. E que se eles se unirem, eles teriam força para juntos conseguirem reivindicar os direitos que separados eles nunca vão conseguir ter. Apresentar e popularizar essa ideia de que os trabalhadores podem se unir para conseguir defender seus interesses. Isso vai
vai ser um ponto muito marcante no manifesto do Partido Comunista, para toda a forma de pensar ali do movimento trabalhista e do direito dos operários e dos trabalhadores. E que é uma coisa que o Barth vai comentar, né? Aquela briga, revolta que eles fizeram, que bateram nos capatazes, quebraram as máquinas ali na fábrica, pode não ter resolvido nada para eles ali de imediato. Mas eles perceberam que se eles se juntarem, eles podem ter força para conseguir alguma coisa. E esse é um dos grandes pontos centrais do manifesto do Partido Comunista, né, do livro original do Marx e do Engels. E assim, já aconteceu de pessoas comentarem aqui no canal, que gostam do canal apesar de não gostarem de teorias marxistas, de que não apoiam teorias marxistas e tal. Só que assim, ó, até hoje eu não lembro de alguma vez no canal eu ter defendido teoria marxista. E não porque eu sou contra ou porque eu não posso. Inclusive existe toda uma corrente de história da arte baseada em teoria marxista. Autores como Hauser, como Hadi Nicolau, que são historiadores da arte que vão falar da arte pela perspectiva marxista. Eu nunca me dediquei a falar de teoria marxista, porque eu conheço um pouco de teoria marxista, mas eu não sou um profundo estudioso. Tem especialistas em teoria marxista. Eu conheço alguns que são muito bons. Tem várias pessoas aqui no YouTube mesmo que são teóricos especializados em teoria marxista, que têm muito mais propriedade para falar sobre o assunto. Inclusive, se eu cometer alguma lacuna ou algum equívoco aqui nessa fala, podem me corrigir aqui nos comentários. Mas hoje eu vou falar um pouco de teoria marxista. Primeiro, porque a obra é sobre teoria marxista. Não tem como eu falar sobre o manifesto do Partido Comunista sem entrar em teoria marxista. E depois, porque tem uma crítica muito desqualificada à teoria marxista na internet, que eu acho que é um desfavor, assim, para todo mundo, para todo o pensamento intelectual e para a população em geral, assim, que é a crítica marxista das pessoas que não conhecem marxismo. Porque pensem assim, vocês concordam comigo ou vocês discordam de mim, da minha opinião de qual é o melhor sabor de picolé? É uma resposta que vocês não têm como responder, porque vocês não sabem qual é o meu sabor favorito de picolé. Vocês não sabem qual é o picolé que eu acho melhor, então vocês não podem discordar da minha opinião sobre o melhor sabor de picolé, nem podem concordar com a minha opinião sobre qual é o melhor sabor de picolé. O mesmo vale para a teoria marxista. Vocês não podem discordar ou concordar do marxismo, do socialismo, a menos que vocês conheçam o marxismo e o socialismo. Se fulano disse que socialismo é ruim, que marxismo é ruim. Mas se tu não conhece como funciona, o que é, vocês repetirem que é ruim não significa que vocês concordem com o marxismo ou que vocês discordem do marxismo. Significa só que vocês estão repetindo o comentário que uma outra pessoa fez sem pensar sobre isso. E assim, eu acho extremamente válido todas as críticas ao marxismo e ao socialismo se elas forem fundamentadas. Um sujeito que conhece o marxismo, conhece as teorias, pode olhar e dizer, olha só, aqui tem um problema, isso aqui talvez não seja tão bom, talvez essa parte fosse melhor assim. Só que para eu ter uma crítica que seja válida, que seja baseada em questões históricas, sociológicas, econômicas, ou seja, qual lá for o outro argumento, o pressuposto é que se conheça. Se uma pessoa diz que marxismo é ruim, socialismo é ruim, e daí tu pergunta para ela, tá, mas quais autores socialistas tu leu? E ela não lê nenhum, e ela não conhece nenhum, essa pessoa tá falando bobagem, que é completamente diferente de uma pessoa que vai fazer uma crítica à teoria socialista, à teoria marxista, que é a pessoa que conhece a teoria e diz, olha só, o problema é tal coisa, isso aqui eu acho que não funciona. Isso é uma crítica válida. Agora o sujeito que vai dizer que socialismo é ruim, que marxismo é ruim, mas nunca leu nenhum teórico marxista e socialista, esse cara é idiota, ele tá enrolando vocês, ele é um trambiqueiro. Para se ter uma opinião sobre socialismo, sobre marxismo, o mínimo que se espera é que se conheça o socialismo e o marxismo. Críticas fundamentadas são legítimas e válidas. Comentários do tipo, porque os socialistas são defensores da ditadura. O cara que disse isso é um imbecil. Porque a maioria das ditaduras que aconteceram na América Latina e na África foram ditaduras capitalistas e não socialistas. É o sujeito que ele nem sabe do que ele está falando e ele só está reproduzindo um discurso de propaganda. Ou quando falam, não sei o que, do país comunista. Não existe país comunista. Nunca existiu um país comunista no mundo. Se um sujeito diz que um país é comunista, esse cara é burro, ele não sabe do que está falando. O que é o comunismo? Tá? Princípio. O comunismo é uma sociedade em que não existe diferença de classe social, não existe diferença entre direitos e privilégios, todas as pessoas têm os mesmos direitos, todas as pessoas têm os mesmos privilégios e os mesmos acessos, não existe diferença de castas e as riquezas produzidas pelo trabalho e os instrumentos necessários para se trabalhar estão sob o controle daquelas pessoas que trabalham. Isso é o comunismo. E o comunismo, ele imagina essa sociedade que é para um futuro, é um objetivo a ser alcançado, e quando o comunismo
esse estado de igualdade completo existir, não vai mais precisar existir Estado, não vai mais precisar existir países e as instituições estatais. Então, os estados vão ser dissolvidos. Então, não existe um país comunista, porque a teoria do comunismo pressupõe que o comunismo não existe mais estados e não existe mais países. Então, assim, o comunismo, ele é mais estado mínimo que a teoria liberal, porque o comunismo fala sobre a dissolução do Estado. Só que para se dissolver o Estado, antes precisa se construir uma condição de igualdade entre todos. Quando todos forem iguais e as riquezas forem todas partilhadas de formas iguais, daí nós podemos dissolver o Estado, não antes disso. E o que é ser comunista? Ser comunista é defender todas as mudanças sociais que levem à aproximação dessa situação em que todos são iguais, os direitos são iguais entre todos, não existe classes sociais e as riquezas são divididas de formas iguais entre todos. Ser comunista é defender mudanças sociais que levem a essa condição. Isso é ser comunista. Qualquer outra coisa que digam, comunista, bobagem, é idiota, o cara que nunca leu teoria comunista, nunca leu teoria socialista, nunca leu teoria marxista e tá falando por falar. O comunista é aquele que defende as mudanças sociais que levem a uma sociedade em que não existem castas, que todos têm os mesmos direitos e que as riquezas são divididas de forma igual entre todos. Isso é ser comunista. Que é o diferente do ser socialista, porque o que existiu até hoje? Estados que são socialistas. E o modelo socialista, daí sim envolve uma organização social com instituições para promover esse estado de igualdade e essa divisão de riqueza. Assim. Porque o princípio da teoria socialista é que os meios de produção, que são os instrumentos, as ferramentas, as instalações e a matéria-prima que são utilizadas no trabalho, tudo isso que é usado para se trabalhar, isso são os meios de produção. Os meios de produção, eles têm que ser controlados pelas pessoas que trabalham. De fato, tem uma fábrica, tá? Quem é que deve decidir como a fábrica funciona e o que acontece na fábrica? As pessoas que trabalham na fábrica, os operários da fábrica. Tem uma terra. Quem é que deve decidir o que acontece nessa terra? As pessoas que moram nessa terra e as pessoas que trabalham nessa terra. O princípio básico do socialismo é isso. Os meios de produção, tudo aquilo que é usado no trabalho e para criar riqueza, deve ser controlado pelas pessoas que de fato trabalham. E o produto gerado desse trabalho deve beneficiar as pessoas que trabalharam ali de fato. Isso é o princípio do socialismo. Porque eu sou... Bobagem. Um sujeito que falar qualquer outra coisa sobre socialismo, mas que não leu a teoria socialista, não leu a teoria comunista, não leu as teorias marxistas, ele não sabe do que ele está falando. Ele só está falando sobre coisas que ele não sabe. E qual é uma das críticas ali centrais na teoria marxista? Um dos pontos é a alienação do trabalho. É como aqueles sujeitos que trabalham de fato, como o trabalho vai sendo dissociado dele, todas aquelas relações ali envolvendo o trabalho. Pensem assim, vamos pensar num contexto num período anterior, o sujeito que trabalhava fabricando violões. Tinha o sujeito que ele trabalhava fabricando violões, ele tinha aprendido o ofício com alguém, provavelmente ele tinha sido aprendiz de um fabricante de violões, aprendeu com esse mentor dele como fazer violões. O que esse sujeito sabia fazer? Ele sabia escolher a madeira, ele sabia preparar a madeira, desenhar o modelo do violão, cortar o modelo do violão, lixar a madeira, montar, pregar, armar as cordas. Provavelmente ele sabia tocar um pouquinho, porque ele tinha que também saber afinar o violão. E quando ele terminasse de fazer o violão era dele. Ele poderia vender para quem ele quisesse, ele poderia trocar por outra coisa, ele poderia dar de presente para alguém. E se ele precisasse se mudar, o que ele fazia? Ele ia para outro lugar. Se ele levasse as ferramentas dele, aonde ele chegasse, ele poderia ser um construtor de violões lá também. Ele poderia fabricar os violões no lugar que ele fosse. E provavelmente ele trabalhava ou com filho, com neto, ou com aprendiz. E esse filho, neto, aprendiz que trabalhavam como ajudantes deles, eles também eram ensinados a fazer o violão. Então, num dia que o fabricante de violões morresse, o filho dele, o neto dele, o aprendiz dele, poderia continuar com o negócio, porque eles teriam aprendido aquelas técnicas do fabricante de violões. Então, é um ensinamento que ele recebeu de um mentor ou de um familiar dele e que ele iria passar para um discípulo e para os filhos. Então, onde ele fosse, ele ainda ser um fabricante de violão, o violão pronto seria um violão dele. O que acontece na Revolução Industrial? Muda a lógica de produção, aquela produção mecanizada e setorizada, em que cada empregado ele faz uma função específica. Porque qual é o negócio do dono da fábrica de violões pós-Revolução Industrial? É fazer o máximo de violões possíveis da forma mais barata e o mais rápido possível. Então ele vai treinar pessoas para atividades específicas. Vai ter um cara que ele só pegava
pegar madeira, ele só seleciona madeira. Vai ter outro que só desenha ali o molde do violão. Vai ter outro sujeito que ele só serra. Ele serra um, vem outro, ele serra, vem outro, ele serra. Ele nunca vê nenhuma das etapas antes de serrar e ele nunca vê o violão em nenhuma das etapas depois de serrar. Ele só sabe serrar. Tem outro que só sabe pregar. Então a função é toda segmentada. E como cada sujeito só faz uma coisa na linha de produção, ele só sabe aquilo. Se esse sujeito que trabalha na fábrica de violões hoje, que só prega o violão, se esse cara perde o emprego, se esse cara tem que viajar para outro lugar, ele não sabe fazer um violão em outro lugar, porque ele só aprendeu a pregar aquela parte, ele não aprendeu todo o processo. Então ele não vai ter conhecimento para ser o produtor do violão dele, então ele está alienado do próprio conhecimento relacionado ao trabalho dele. O construtor de violões pré-capitalismo, se ele muda de lugar, ele continua sendo um construtor de violões. Construtor de violões no capitalismo pós-revolução industrial, que só sabe pregar, se ele sai da fábrica, ele deixa de ser um construtor de violões, porque ele não sabe fazer o processo, ele não sabe pegar madeira e ter um violão pronto. E o cara que trabalha na fábrica, quando o violão está pronto, aquele violão não é dele, aquele violão que ele trabalhou é do dono da fábrica. Então, como trabalhador no pós-revolução industrial capitalista, ele foi alienado do trabalho dele de vários pontos. Ele não é dono do conhecimento do trabalho dele, ele não sabe produzir aquilo fora da fábrica, ele não é dono do resultado do produto dele, no final o violão não é dele, ele vai ganhar um salário que é um pedacinho irrisório do valor dos violões de fato que ele fabricou, e se ele sai da fábrica ele não tem acesso nenhum, ele não tem nada, ele vai ter que começar do zero. Então, como nesse sistema capitalista industrial, o trabalhador ele foi todo alienado. E a teoria socialista vai defender justamente o oposto, que o trabalhador ele não deve ser alienado, que o trabalhador tem o direito de não ser alienado do trabalho, tanto do conhecimento do trabalho, tanto do resultado final do trabalho, como de outras formas de alienação do trabalho. E que o grande problema nessa sociedade é o capitalista. E quando a gente fala em capitalista, tem muita gente que fica ofendido, acham que o socialista é contra o negócio dele, assim. Só que a definição de capitalismo é muito específica. Capitalista é o sujeito que recebe benefícios de um trabalho que não foi ele que produziu, tá? Aquele sujeito que ele recebe um lucro sem trabalhar. Isso é o capitalista, tá? Pensem assim, o cara que é o dono de uma padaria. Esse cara que é o dono de uma pequena padaria do bairro, ele vai lá e trabalha na padaria, ele faz os pães e vende. Ele tem ali 2 empregados que trabalham com ele, tem um empregado que trabalha ali na cozinha com ele, ajudando ele a fazer o pão, tem outro empregado que trabalha ali no caixa, atendendo as pessoas. Esse sujeito que é o padeiro, que trabalha na padaria e que é o dono do próprio negócio na padaria, esse sujeito ele não é um capitalista. E é justamente aí que o pessoal que critica socialismo sem conhecer a teoria socialista, eles tentam enrolar as pessoas. Ah não, porque os socialistas eles vão tirar o teu negócio. Não. O sujeito que é dono da padaria e trabalha na padaria, esse cara não é um capitalista. Esse sujeito aí, ele tá ganhando o sustento dele com o trabalho dele, ele tá indo lá e trabalhando na padaria. Ser o dono do negócio e ter empregados que trabalham com ele, não faz com que ele seja capitalista, ele ainda é um trabalhador. E é justamente o que a teoria socialista defende. Ele é o trabalhador que não foi alienado do trabalho dele. Ele trabalha na padaria, mas ele conhece o fazer o pão, e o pão que ele faz é dele. Esse cara, ele não é um capitalista. O sujeito que é um motorista de táxi, que é dono do próprio táxi, esse cara não é um capitalista. Esse cara, ele é o dono do táxi dele, do MEI dele, da microempresa dele, mas ele está trabalhando ali, então ele está produzindo a riqueza com o trabalho dele. Esse cara não é o capitalista. O capitalista não é esse sujeito, não é o pequeno comerciante, o dono do pequeno negócio que a teoria socialista critica. A teoria socialista considera inimigo, considera o malefício da sociedade, o capitalista, e o capitalista é o sujeito que ele lucra sem trabalhar. Pensa no acionista de uma grande empresa, aquele cara que foi na bolsa de valores, comprou ações da empresa e todo final de mês ou todo final de ano ele ganha uma parte dos lucros da empresa. O que esse cara fez para essa empresa produzir lucro? Esse cara nunca fez nada. Esse cara ele comprou um papel, comprou um documento e só por isso ele recebe parte do lucro das pessoas que estão trabalhando lá de fato na fábrica. Quem gera riqueza é só quem trabalha de fato. Se tu pegar uma fábrica e fazer os acionistas desaparecerem, a fábrica continua funcionando e continua produzindo riqueza. Se tu pegar a fábrica, manter os acionistas e fizer os operários desaparecerem, a fábrica para, porque a única coisa que produz riqueza é o trabalho de fato. O cara que é dono de ações, esse cara é completamente descartável, não precisava existir. E é esse sujeito que a teoria socialista vai criticar, que é o capitalista. Esse cara que ele é o dono, porque ele é o dono de um documento, de uma questão formal, ele ganha parte do lucro do trabalho, só que ele nunca trabalhou em nada. O cara é completamente dispensável para aquilo ali. Por que esse cara ele está ganhando mais dinheiro do que aquele cara que de fato está trabalhando ali, está produzindo a riqueza? O cara que é desnecessário para a produção ganha um lucro maior do que o cara que é essencial, que se tu tirar a produção para. Por que isso? Isso que a teoria socialista
socialista vai dizer que é um erro, isso é um equívoco. Como é que a gente pode viver numa sociedade que uma pessoa em que não faz nada fica com a maior parte do lucro e um cara que faz tudo, que sem ele não existiria aquela riqueza, esse cara ganha uma miséria. É isso que o socialismo considera uma injustiça. O capitalista é o cara que lucra sem trabalhar. O sujeito que é dono do pequeno negócio, que trabalha no seu próprio negócio, na sua própria oficina, esse cara ele não é capitalista. Esse cara é justamente o trabalhador que não foi alienado. E qual é a proposta central das teorias socialistas? É que os meios de produção devem pertencer àquelas pessoas que trabalham. A fábrica, ela deve ser controlada pelos trabalhadores. E o produto das riquezas geradas pela produção da fábrica devem ser distribuídos entre os trabalhadores da fábrica. A mesma coisa a terra. A terra, ela deve pertencer, ser controlada, administrada pelas pessoas que trabalham e moram na terra. Que eles são os caras que trabalham ali de fato. Eles que têm direito sobre essa riqueza. Tá, e daí pessoas podem vir com aquelas críticas. Ah, mas o cara era o dono da terra, ele trabalhou e conseguiu. Não, esses caras não trabalharam. A maioria dos ricos do mundo, eles não trabalharam, eles nunca trabalharam. É muito raro o caso de pessoas que são pobres e de fato conseguem se tornar ricas no mundo. É só pensar no caso do Brasil, por exemplo, assim, tem latifundiários no Brasil, pessoas que têm quantidades enormes de terra. Ah, mas a terra é deles, eles não trabalharam para ganhar essa terra. Por exemplo, tem famílias no Brasil, tipo Sarney, que uma família só é dona de uma área equivalente à metade do estado do Maranhão. E essas pessoas, elas têm cargo de senadores, de deputados federais há anos. É passado de geração em geração praticamente o cargo. E como é que essas pessoas conseguiram tanta terra? Como é que uma família consegue ter terras do tamanho da metade de um estado no Brasil? Esses caras, eles ganharam do nada. O que acontecia na época do vice-reino, na época do império? Tinha o cara que agradou a família imperial de alguma coisa, o Dom Pedro chegava para ele, olha só, essa terra aqui do Brasil, eu vou dar essas terras para ti, nomeava o cara barão do não sei o que e dava uma área enorme de terras para esses caras. Esses caras chegavam lá naquelas terras para tomar posse, só que já existiam pessoas morando ali. Tinham camponeses, agricultores, que eles tinham construído uma casa, tinham lavrado a terra, tinham feito suas plantações, viviam do que eles trabalhavam naquela terra, e chegou agora o recém-nomeado barão com um documento assinado pelo imperadorzinho dizendo que aquelas terras eram dele. Daí o cara chegava nessas famílias e dizia, olha só, essas terras aqui são minhas, o imperador me deu. A casa que vocês construíram, em que vocês moram, agora ela é minha. A plantação que vocês fizeram nessas terras agora é minha. O imperador me deu tudo isso aqui. E faz um acordo com as pessoas. Vocês podem continuar vivendo na casa que vocês construíram. Vocês podem continuar vivendo da plantação que vocês plantaram, só que vocês têm que me dar 60% da produção. Ah, tu não quer? Pega o que tu puder carregar e vai embora dessas terras. E o que ficar, a casa, a plantação, fica sendo do barão. O que o barão faz? Ele chama uma outra família que é miserável e diz, olha só, eu tenho uma casa aqui, vocês podem morar nessa casa que é minha, vocês podem cuidar dessa horta aqui, só que vocês têm que me dar 60% e vocês podem ficar com 40%. Olha como eu sou bom, vocês eram miseráveis, não tinham nada, e eu dei uma casa pra vocês e dei uma plantação pra vocês, então vocês têm que ficar gratos a mim. E a família que foi expulsa, eles que se virem, eles perderam tudo que eles construíram na vida. Ou eles ficavam ali e ficavam tendo que trabalhar pra sustentar o barão. Só que o barão, ele não tinha só uma casinha e uma horta que eles tomou posse. As terras que o imperador deu pra ele eram uma área enorme, tinham várias famílias assim, e ele ganhava 60% de todas as plantações. E é assim que esse cara virou rico. Vários dos senadores, dos deputados federais brasileiros atuais são filhos dessas famílias, que ganharam títulos ou ali no período do vice-reinado, do império, ou mesmo da República Velha, e até hoje eles têm esse monte de terra e eles têm riquezas que não foram do trabalho deles. Foram desses trabalhadores que tinham que dar a maior parte da produção deles para esse cara. E se não fizesse, ele mandava embora. Ele mandava os capangas lá e batia todo mundo, ele matava. Sem contar o quanto desses nobres usavam trabalhos escravizados. Eles sequestravam pessoas na África ou sequestravam indígenas aqui do Brasil e faziam esses caras trabalharem como escravizados. A riqueza desses caras é feita de exploração dos outros. Por isso que eles conseguem ser latifundiários. Ah, mas o tataraneto dele não tem nada a ver com isso. Ele nunca teve escravos, nunca teve escravos. Mas toda a riqueza que ele tem, a qualidade de vida que ele tem, é do trabalho daquelas outras pessoas. Mesmo esse sujeito, ele não fez nada de mal, ele é só filho de um rico? Sim, mas essa riqueza dele aí foi explorado do antepassado daquele outro sujeito ali que está hoje vivendo na miséria. Então o que esse cara é? Esse cara é um rico, mas esse dinheiro dele não foi de trabalho, ele herdou. Que herdou de alguém, que herdou de alguém, e o sujeito que acumulou essa riqueza, ele também não trabalhou, ele roubou, ele saqueou com a autorização do império, com a autorização da república. Então esses ricos que a gente tem hoje, a riqueza deles não é fruto do trabalho deles, a riqueza deles é fruto
do acúmulo de exploração que os antepassados deles fizeram e que eles muitas vezes continuam fazendo. Então esse sujeito vai lá e ele compra um prédio e compra uma máquina, tá? Ele gastou dinheiro para construir uma fábrica. Daí ele contrata pessoas e essas pessoas vão lá produzir e vão trabalhar e vai receber um lucro dessa produção. O que ele vai fazer? Ele vai dar um pouco para essas pessoas de salário, mas vai ficar com a maior parte dizendo, olha só, eu construí a fábrica, eu comprei as máquinas, eu tive todo um prejuízo para fazer a fábrica, então eu tenho que ficar com o dinheiro que entra, a maior parte, para me ressarcir desse prejuízo. Daí a fábrica funciona. 2, 3 anos da fábrica funcionando, a fábrica pagou o que ele gastou em investimento. Então ele não teve mais nenhum prejuízo. Só que ainda assim, o dono da fábrica, que fez o investimento inicial e que já recuperou todo o investimento, então ele não teve nenhum prejuízo, ele continua ganhando a maior parte do lucro da produção e passa a menor parte para quem trabalha na fábrica. Só que peraí, esse cara ele já se ressarciu do que ele gastou e ele não está mais trabalhando e ele continua ganhando a maior parte, sendo que toda a riqueza da fábrica só existe porque os trabalhadores estão lá trabalhando e estão ficando com a menor parte. O que o socialismo vai questionar, isso é justo? É justo que um cara que não trabalha fique com a maior parte e as pessoas que trabalham de fato para produzir essa riqueza, que sofrem trabalhando naquilo, fiquem com a parte menor? Por que isso? Por que esse cara, só porque ele tem um documento de que foi ele que fundou a empresa no início, que a gente até pode considerar que, pô, ele teve um investimento ali, ele tem direito de recuperar o investimento dele, mas ele já recuperou o investimento dele, porque ele continua ganhando tão mais do que todos os outros, se ele é o cara que menos se envolve. Tem dono de empresa que o cara nunca entra na empresa, ele contrata um gerente, contrata um administrador, ele é acionista e ele fica com a maior parte. O próprio administrador que ele contratou, o gerente que ele contratou, é o cara que ganha melhor que os outros operários, mas ele ganha também muito menos do que o dono, que é o cara que nunca foi lá. Então o que o socialismo vai criticar é isso, é como tem pessoas que lucram muito mais com o trabalho, sendo que elas são as pessoas que não trabalham, e as pessoas que trabalham ali são as que ganham menos. Então a crítica ao socialismo é esse sujeito. O capitalista é o sujeito que ele recebe os benefícios, as riquezas produzidas pelo trabalho sem trabalhar. O cara que é o dono da padaria, que faz pão junto e que atende os clientes, esse cara não é capitalista, esse cara também é um trabalhador. E um dos pontos é que os capitalistas, eles tentam passar essa conversa pro pequeno empresário, para esse trabalhador que é dono do seu negócio, ó, tu é um de nós, tu também deve ser contra o imposto sobre grandes fortunas. Só que esse cara que tem a padaria, ele não tem grandes fortunas. Esse cara aí não tem 5 milhões parado numa conta que igual um grande capitalista de uma grande corporação tem. Daí tá esse trabalhador, dono de um pequeno negócio, sendo contra o imposto para grandes fortunas, que é um imposto que ele nunca vai pagar. Não tem nada a ver com ele aquilo. Ele tá muito mais perto do trabalhador, do operário, que não tem negócio, do que do capitalista, que é esse sujeito que ganha lucros sendo dono nominalmente de várias instituições que produzem riquezas, mas que não trabalham de fato. E o objetivo do socialismo é que os meios de produção, as máquinas, as instalações, as ferramentas, a matéria-prima, as terras, as sementes, elas têm que ser controladas pelas pessoas que de fato trabalham ali. E o resultado da produção, a riqueza que esse trabalho vai gerir, ele tem que ser dividido entre as pessoas que trabalharam de fato. É isso que o socialismo defende. Isso é socialismo. Se vier uma pessoa dizendo com outro papo de se a pessoa não leu teoria socialista, não leu os teóricos comunistas, não leu Marx, então esse cara não sabe o que está falando. Ele está só falando bobagem para defender o interesse do capitalista. Porque quem é que é contra o socialismo de verdade? É o capitalista, é esse sujeito que ele ganha muito dinheiro sem trabalhar. Esse cara é contra o socialismo, porque senão ele vai perder a mamata dele. Ele vai deixar de ganhar sem ter que trabalhar. O ponto é como nós vamos promover essa mudança. Como seria um modelo econômico que não é baseado em um sujeito explorando o trabalho dos outros e ficando com a maior parte do lucro sem trabalhar e dando só um pouquinho para os outros. Aí que são as discussões. E aí que até os socialistas podem entrar em conflito entre eles. Porque existem propostas diferentes de como fazer isso, né? Tem algumas propostas que são mais centralizadas, assim, que propõem que uma economia socialista deveria ser centralizar tudo em volta do Estado. Todos os grandes negócios, que são esses de capitalistas que exploram os outros e ficam com a maior parte do lucro, esses negócios eles viriam virar empresas estatais. Transformar tudo isso em empresas estatais e todas as pessoas que trabalham ali vão ser funcionários públicos. Todo mundo vai ter os direitos dos benefícios de funcionário público e essa empresa vai ser gerida por um órgão público. Então uma das alternativas é esse modelo centralizado, né? Isso é uma possibilidade. Outra possibilidade, por exemplo, é o modelo de cooperativa. Tem uma fábrica, tem uma empresa, transforma ela numa cooperativa. Como é que funciona a cooperativa? Tem várias pessoas que trabalham naquela empresa para funcionar. Tem a produção da empresa, a empresa vai arrecadar, tu pega aquele valor que a empresa arrecadou, tira a parte que é para pagar as dívidas, tira a parte que é para comprar matéria-prima, para fazer as manutenções e vai sobrar uma parte ali que é o lucro. O que tu faz com esse lucro? Conta quantos trabalhadores
trabalhadores têm na empresa e divide em partes iguais para todos os trabalhadores. Vai ter o cara que é o operário de máquina, vai ter o sujeito que é o contador, vai ter o cara que é o gerente, vai ter a pessoa que cuida do estoque, vai ter a pessoa que cuida da faxina. A ideia é de que todas essas pessoas, elas são importantes de forma igual. Se tu tirar qualquer uma delas da empresa, a empresa para de funcionar. Se todas elas têm um trabalho importante, por que algumas ganham mais e outras menos? Pega o valor e divide em partes iguais. Então todo mundo vai ter um salário igual. O cara que trabalha na máquina ali operando o equipamento e a pessoa que faz a limpeza do banheiro e o cara que faz a contabilidade, todos eles vão ter o mesmo salário. Porque pressupõe da ideia de que todo mundo colaborou de forma igual para fazer aquele negócio funcionar. Divide entre os empregados e não tem patrão, não tem um sujeito que é dono nominalmente e ganha a maior parte do lucro para ele. Enquanto ele não trabalha, ele só tem ali um documento que diz que ele é o acionista lá de tanto por cento das ações. Esse cara ele é desnecessário, a gente descarta ele. Esse cara aí é o que está explorando o trabalho dos outros sem nunca ter trabalhado. Se a gente se livra do acionista, não tem mais esse lucro que vai para um cara que nunca trabalhou. Sobra mais dinheiro para dividir entre as pessoas que trabalharam de fato. Uma proposta para o socialismo é esse modelo de cooperativa. Todo o lucro que a empresa recebe, ele é dividido em partes iguais entre todas as pessoas que trabalham na empresa. Né? E tem outras alternativas, e tem alternativas mistas. Combinar, por exemplo, o modelo centralizado de algumas grandes empresas de serviços básicos serem estatais e os outros negócios serem de cooperativas. Ou então a coexistência entre empresas estatais e empresas cooperativas coexistindo. Existem outros modelos de se pensar. Mas a proposta do socialismo é que o capitalista, o sujeito que ganha a maior parte do dinheiro das riquezas produzidas pelo trabalho sem nunca ter trabalhado, esse cara aí ele é descartável, ele não precisava existir. Controle da empresa, do negócio, da fábrica, deve ser dos trabalhadores e o lucro, as riquezas geradas por ela, devem ser divididas de forma igual entre os trabalhadores. Isso é socialismo. Se alguém vier com outro papo, é só perguntar para essa pessoa qual teórico socialista ele leu, sobre qual tese, sobre qual corrente socialista ele está falando. Socialismo é pegar os meios de produção e entregar ele para o controle dos trabalhadores e toda a riqueza que for produzida do trabalho ser dividida em partes iguais entre os trabalhadores. Comunismo é defender todas as mudanças sociais que levem a construir uma futura sociedade em que todas as pessoas têm os mesmos direitos, que não existem classes sociais e todas as riquezas são divididas em partes iguais entre todos. Ah, mas não sei quem teve a ditadura socialista, não sei aonde. Sim, tiveram pessoas que se aproveitaram do discurso socialista para dar um golpe e ter poder para elas. Mas quantas ditaduras capitalistas também tiveram? Se vocês contarem, vocês vão ver que é muito mais do que ditaduras socialistas. O problema é a ditadura, não é o socialismo. Toda crítica ao socialismo e ao marxismo é legítima e válida quando ela é fundamentada. Quando é uma pessoa que foi lá, estudou, conhece a teoria socialista, conhece a teoria marxista e aponta, olha só, aqui tem um problema, aqui tem uma falha, isso aqui poderia ser melhorado, isso aqui não funciona. Mas com fundamentação, conhecendo do que está falando. Um cara que critica socialismo, critica a teoria marxista, critica comunismo, sem nunca ter lido um teórico comunista, sem nunca ter lido um teórico socialista, como é que esse cara vai discordar se ele não sabe o que ele está falando? Ele está só reproduzindo a propaganda que o capitalista está dizendo, ó, tenho medo daqueles caras porque eles são maus. Nunca leiam o que eles escreveram. Por quê? Porque se tu lê o que eles escreveram, que é o manifesto do Partido Comunista, ele está dizendo, trabalhadores se unam para defender os seus direitos. E o capitalista não quer isso. As críticas são legítimas quando elas são fundamentadas. Quando alguém falar mal, que socialismo é ruim, comunismo é ruim para vocês, só perguntem para eles, tá, sobre qual autor tu está falando, qual teórico socialista tu leu e do que tu discorda dele. Se o cara não souber argumentar disso, é porque é uma pessoa que não sabe do que está falando e só está tentando enrolar vocês. Esses dias eu estava assistindo alguns vídeos aqui no YouTube sobre Guevara, que é aquele jogo da SNK sobre a Revolução Cubana, que foi originalmente lançado para arcade, depois teve uma versão para Famicom, e que nos Estados Unidos teve o nome alterado para Guerrilla War. E eu vi mais de uma pessoa falando que achava curioso um jogo de videogame, uma obra com a temática socialista num produto tipicamente capitalista. E isso é um grande equívoco, porque o jogo de videogame não é um produto tipicamente capitalista. A cultura, a arte, o entretenimento existem há milhares de anos antes do capitalismo existir. O que aconteceu foi que o capitalismo foi lá e se apropriou da arte, se apropriou da cultura, se apropriou do entretenimento e transformou isso em objetos para eles explorarem e lucrarem em cima. Mas a arte, a cultura e o entretenimento não são produtos tipicamente capitalistas. O que acontece é que tem capitalistas que são acionistas de empresas que
nunca trabalharam e que lucram muito explorando o trabalho de desenhistas, escritores, programadores, compositores, editores, que fazem de fato o trabalho e recebem só um pouquinho da riqueza que o trabalho deles gerou. E tem esse capitalista, que é esse cara que nunca trabalhou, que é acionista de uma empresa, e por ser acionista ele fica com a maior parte do lucro. E por exemplo, Tetris, que é um dos jogos de videogame mais populares do mundo, foi criado na União Soviética dentro do modelo de produção socialista. O encoraçado Potemkin, que é um dos filmes mais influentes da história, também foi criado na União Soviética dentro do modelo econômico socialista. Então, a literatura, o cinema, o videogame, eles não são produtos tipicamente capitalistas, eles são produtos criados pelo trabalho humano. E esse trabalho humano utilizado para criar esses produtos que pode gerar riqueza, a questão é se essa riqueza vai ser usada em benefício das pessoas que trabalharam para criar essas obras, ou ela vai ser usada em benefício de um carinha engravatado que está na mansão dele, que nunca trabalhou e só tem uns documentos que dizem que ele tem direito à maior parte das riquezas produzidas por esse trabalho. E tem outro tipo de crítica também que é bem bobona, que é o pessoal que fala que o fulano é socialista, então ele não pode ter celular, ele não pode ter computador, porque são criações do capitalismo. E pô, não são criações do capitalismo, são criações do trabalho humano. Inclusive, as bases de várias dessas tecnologias foram criadas na União Soviética durante a corrida espacial, ou então foram criadas pela NASA, que é uma grande empresa estatal, ou então foram criadas em universidades públicas ou com financiamentos de governos. E depois que essas tecnologias foram criadas, com participação pública, participação do Estado, vai lá uma empresa, transforma aquilo num produto e começa a vender e dizem, isso aqui é uma tecnologia capitalista. Não é capitalista. O capitalista é o cara que vai lá e roubou aquilo ali para explorar só para ele, e as riquezas geradas por a produção desse item não irem para as pessoas que trabalharam para criar esses itens. Não existe um bem material que seja tipicamente capitalista, porque o que constrói esses bens são os trabalhos das pessoas. O capitalismo é alguém explorando esses bens e explorando esse trabalho. E o capitalismo ele pode se apropriar de qualquer coisa. Esse sujeitinho engravatadinho que nasceu rico e que nunca trabalhou, ele pode se apropriar de qualquer coisa para tentar ganhar mais dinheiro. Mas não significa que aquilo ali é uma criação dele. Aquilo ali é uma criação das pessoas que trabalharam, que criaram, que fizeram aquilo. Mas voltando aqui para a história, depois de ter toda aquela rebelião, amotinação ali dentro da fábrica, quebraram algumas máquinas, bateram nos capatazes, vários empregados tiveram que fugir, foram despedidos e a polícia está atrás deles. Os que sobraram não sabem o que fazer, porque como tem menos pessoas e tem máquinas estragadas, agora eles são obrigados a trabalhar ainda mais para compensar, porque a produção não pode cair. E o dono da fábrica exige ou que eles produzam pelo menos igual, ou eles vão ser todos mandados embora. E vão ser substituídas por outras pessoas que estão mais desesperadas do que eles. E nesse momento, eles são procurados pelo Norman. O Norman é um engravatadinho que andava ali junto com os grandes burgueses. A princípio, eles desconfiam do Norman, O que esse cara que estava ali junto com os burgueses, de terninho e gravata, quer com eles? E o Norman fala que ele andava ali com esses burgueses e ele estava incentivando os burgueses a aumentar a produção, porque ele queria que o nível de exploração fosse ainda maior para motivar os trabalhadores a se rebelarem de fato, porque o Norman ele quer rebelião. E ele conta que ele organiza um sindicato. O sindicato é essa associação de vários trabalhadores que juntos vão defender seus interesses, os interesses dos trabalhadores. Segundo o Norman, os trabalhadores unidos têm mais força para exigir, para barganhar, para lutar do que os trabalhadores dispersos, Aquela questão que eu comentei antes, de como o manifesto do Partido Comunista é importante, porque ele apresenta essa ideia de consciência de classe, essa noção de que todos os trabalhadores do mundo fazem parte de uma mesma classe e que unidos eles podem lutar. E o Norman propõe para eles não só eles entrar para esse sindicato, não só eles se revoltarem contra essas condições de trabalhos abusivas que eles têm, mas para eles irem viver juntos numa sociedade socialista. Ele conta que o sindicato que ele faz parte, eles estão organizando uma cidade. E essa cidade toda funciona a partir da lógica do socialismo. E a princípio eles ficam desconfiados, Será que eles podem confiar no Norman, nesse cara que está junto com os capitalistas? Mas eles acabam indo morar em Utopia, que é essa cidade socialista, e aqui a obra apresenta essa ideia do que é socialismo, Essa sociedade que é organizada pelos próprios trabalhadores, eles trabalham juntos, tanto os operários de fábricas como os agricultores, uns produzem a comida que vai para os outros produzem os outros tipos de bens que aqueles precisam, tem toda uma troca entre eles têm uma sociedade ali que é autossustentável, e juntos, como esse sindicato de todos esses trabalhadores, eles negociam para fora os produtos que eles produzem, e o lucro é dividido em partes iguais entre todos eles. Sem falar que parte desses lucros são feitos para criar escolas para que os filhos dos trabalhadores também possam estudar, que a gente tem que levar em conta que no século XIX, nessas democracias liberais, a grande maioria das escolas eram privadas.
privadas. E para se estudar tinha que pagar as mensalidades. Então quem era operário, que estava trabalhando ali 12 horas por dia para ganhar uma miséria, que mal bancava a comida e o aluguel, não existiam condições para bancar escolas para os filhos dos operários. E se os filhos dos operários não estudassem, a única profissão possível para eles seria a mesma dos pais e continuar nesse sistema de exploração. E isso de restringir a educação do filho do operário para ele continuar operário é uma coisa que até hoje se discute, né? Essas reformas que aconteceram no ensino médio recentemente. O novo ensino médio, que diminuiu disciplinas como sociologia, filosofia, história, dizendo que eram disciplinas desnecessárias, que tinha que aumentar só matemática e português, e que os outros espaços foram usados para aulas terceirizadas de empresas que prestam serviço. Às vezes eles ensinam umas coisas que é muito coisa de coach, e pessoas dentro da política defendendo essas reformas, dizendo que era importante porque vai preparar o aluno para o mercado de trabalho. Tá, só que assim, ó, as escolas que passaram por esse tipo de reforma foram as escolas públicas. Os políticos e empresários que defendem essas reformas, os filhos deles estudam em escolas particulares. E as escolas particulares continuam tendo aula de filosofia, de sociologia, de literatura, ou seja, é tirar da educação das pessoas mais pobres que frequentam as escolas públicas outros tipos de aprendizados para que eles não possam se tornar intelectuais, para que eles tenham dificuldade, inclusive, de fazer o Enem, de fazer vestibulares, porque são matérias que vão cair nesses tipos de seleção, e se eles não souberem, eles vão ter mais dificuldade para entrar na faculdade, e preparar eles só para o mercado de trabalho para eles serem operários explorados. Enquanto os filhos dos ricos continuam estudando literatura, continuam estudando sociologia, continuam estudando filosofia, para eles continuarem tendo acesso a um conhecimento que vai ajudar eles a ser uma elite dominante. Então, retirar a educação dos filhos dos trabalhadores faz parte desse sistema para fazer com que os filhos dos trabalhadores não consigam ter uma ascensão social, que os filhos das pessoas que têm os trabalhos mais árduos e menos remunerados continuem tendo trabalhos mais árduos e menos remunerados. Teve o caso, acho que foi do ano passado, do Rei do Ovo, o empresário ali que é o maior produtor de ovo do Brasil, e ele falando assim na cara dura de que o Brasil estava pior, que a economia estava ruim, porque o pessoal que fazia o trabalho, a mão de obra pesada ali para ele, eram pessoas que eram formadas ali no próprio lugar. Os filhos dos trabalhadores aprendiam a trabalhar com os pais, ou seja, exploração de trabalho infantil, e já assumiam os lugares e ficavam trabalhando ali. E a reclamação dele é que agora os filhos dos empregados dele estavam conseguindo ir para a faculdade. E eles iam para a faculdade e não queriam ficar trabalhando na fazenda dele, queriam ter outros empregos melhores. E que agora ele estava sofrendo porque estava difícil conseguir emprego, porque as pessoas só queriam Bolsa Família. E pô, cara, o cara é o maior empresário do ramo dele e ele não consegue pagar um salário mínimo, ele não consegue pagar um salário maior do que o valor do Bolsa Família, cara. Entende que é um cara que ele só quer explorar, é um cara que nunca trabalhou, e ele é muito rico, e ele é rico só explorando o trabalho dos outros. E agora ele está dizendo que a economia está ruim porque os filhos dos empregados dele que ele explorava não querem ser explorados porque eles conseguem ter acesso à educação melhor. Então tirar a educação dos filhos dos trabalhadores é manter esses filhos dos trabalhadores nos piores trabalhos possíveis. Então aqui na obra vai dar esse destaque, né, o quão é importante numa sociedade socialista que a educação seja de qualidade para todos, que os filhos dos trabalhadores possam estudar e ter conhecimento, até porque quanto mais conhecimento eles tiverem, mais resistência eles terão a serem enganados e serem explorados. Então a história continua com o Bill, o Frank e o Bart agora vivendo nessa comunidade socialista, o sindicato ali da comunidade socialista organizando outras movimentações de trabalhadores, os trabalhadores que ainda estão trabalhando nas indústrias lá, dos burgueses sendo explorados, ajudando eles a fazer as greves, a fazer as revoltas, só que ao mesmo tempo que eles estão vivendo nessa sociedade que melhorou a qualidade de vida deles, agora que eles estão vivendo nessa comunidade socialista, algumas coisas vão ficando estranhas. E uma delas está em volta do Bruno, que é o grande líder dessa sociedade socialista. Ele lá é o dirigente de utopia, ele explica para as pessoas a importância do socialismo, como eles devem se unir para ter forças juntos, que juntos os trabalhadores são mais fortes, mas o Frank começa a discutir, tá, mas espera aí, se todo mundo está trabalhando e esse cara é o líder que só discursa e coordena, esse sujeito, o Bruno, ele não é um tipo de capitalista? E aos poucos a gente vai vendo que conforme o Bruno vai motivando esses movimentos dos trabalhadores para entrar em greve, para se revoltar contra as outras empresas, ao mesmo tempo ele vai criando regras cada vez mais severas dentro de Utopia Cidade Socialista. E chega um ponto que ele começa a usar violência contra aqueles que não obedecem o que ele diz, que não concordam com ele. E ele faz isso dizendo que é pelo bem dos trabalhadores, pelo bem do socialismo. Só que
daí a gente vai vendo que, na verdade, esse Bruno, quem ele era? Ele era de uma família de nobres que viraram burgueses depois das revoluções, e ele usa o discurso de criar essa comunidade socialista para atrair os trabalhadores ali em volta dele. Ao mesmo tempo, ele motiva esses trabalhadores a enfraquecer os outros burgueses, porque ele quer quebrar toda a concorrência e ter todos os trabalhadores sob um discurso pseudo-socialista ali submissos a ele, e ele de novo se tornar a elite. Então tem um sujeito que ele se aproveita do discurso socialista, se aproveita dessa organização dos trabalhadores para concentrar esses trabalhadores, mas ele está na verdade concentrando o poder em volta dele, criando a imagem dele como o grande líder, que é o único sujeito que pode salvar os trabalhadores, que é o único sujeito que pode criar o verdadeiro socialismo, mas na verdade ele está explorando os trabalhadores também. E no momento em que ele consegue um monopólio, essa qualidade de vida que ele dava para os trabalhadores, ele já começa a tirar deles, porque agora não tem mais concorrência, agora estão todos ali sob o domínio dele. E que daí vai para outro ponto que também é importante para o discurso socialista, né? Que um dos pontos ali da teoria do Marx é de que o desenvolvimento histórico humano se dá através da luta de classes. Na história das culturas humanas, é quase que uma constante a existência de uma classe, um grupo menor de pessoas que tem um poder político e econômico, e eles exploram o trabalho dos outros e vivem no conforto por causa disso, né? Exploram camponeses, exploram os artesãos, exploram os agricultores, e essa elite, ela vai viver de exploração, de abuso de quem trabalha, até que um momento surgem classes médias que conseguem se organizar, fazem uma revolução, depõem a elite, criam um novo modelo econômico, mas em algumas gerações essa classe média cacimbeu, ela se torna a nova elite e continua explorando as pessoas. E as revoluções vão acontecendo, novas classes médias vão derrubando as classes dominantes e continuando o modelo de exploração, só que os trabalhadores de fato, que são as pessoas mais pobres e que mais trabalham, pode mudar a classe dominante, mas a condição deles nunca mudam. Para os trabalhadores mais pobres, revoluções só mudam qual é o grupo que vai explorar eles, e eles continuam sendo explorados. Então todo esse arco em volta da construção da sociedade socialista, em volta do Bruno, um burguês descendente de nobres que se acha o verdadeiro grande líder do socialismo, isso nunca vai dar certo. Porque assim, a classe dominante, ela não quer abrir mão dos privilégios. Mesmo se tiverem algumas pessoas da classe dominante que percebam que a riqueza deles, o conforto deles, vive da exploração dos outros e que eles querem mudar o mundo, eles vão ser minoria. A maior parte da classe dominante que vive no conforto explorando os outros, eles não querem abrir mão desse conforto e não querem abrir mão dessa exploração. Eles vão fazer tudo o que puderem para defender essa exploração. Então não adianta os trabalhadores dependerem de um líder da classe dominante que vai conduzir eles ao socialismo, vai criar uma sociedade comunista em que todos são iguais. Não vai acontecer. Porque essa elite, eles sempre vão querer manter o poder. Então um elemento extremamente importante nas teorias socialistas e na construção dessa sociedade comunista ideal que se pretende alcançar é que é importante que os trabalhadores tomem o poder. Não adianta se escolher um líder que vem da classe dominante ou que vem da classe média para conduzir o povo a uma sociedade igualitária. Isso não vai acontecer. Porque esses sujeitos, vai chegar um momento em que eles não vão estar dispostos de abrir mão do poder. No Brasil nós temos uma história paternalista que é bastante forte, de que antes que o povo reivindique as coisas, reivindique seus direitos, alguém da classe dominante dá metade dos direitos e diz: olha só, eu te dei metade dos direitos, olha como eu sou bom. E todo mundo adora esse cara, ele nos deu metade dos direitos, ele é um cara bom, vamos seguir ele. E assim eles nunca concedem todos os direitos. O povo brasileiro vive recebendo coisas pela metade. Desde, sei lá, da independência do Brasil. Teve a independência do Brasil, mas quem fez a independência foi o filho do rei de Portugal. Teve a proclamação da República, mas quem proclamou a República foram os militares e os latifundiários. Depois teve a revolução contra a República Velha, do período ali do Getúlio Vargas, mas quem foi que fez a revolução? Foram outros latifundiários que tinham rancor por não fazer parte da panelinha dos maiores latifundiários. E assim vai a história do Brasil. O povo vai recebendo coisas pela metade antes que eles se revoltem e peçam tudo. E ganhando pela metade, eles pensam: ah, olha como esse cara é bom, ele nos deu metade, mas não deu tudo. Então assim, as elites, eles nunca vão entregar tudo pro povo. Para se atingir a sociedade comunista, o importante aqui é que os trabalhadores assumam o poder político, porque os trabalhadores, eles trabalharam, eles foram explorados e eles sofreram. Eles sabem o que é ser explorados, eles sabem o que é sofrer. E para atingir uma sociedade igualitária, só se alguém abrir mão do poder, alguém que está lá no poder, podendo explorar todo mundo, voluntariamente decida: eu não vou mais explorar e eu vou repartir os direitos iguais entre todos. Só que a elite nunca vai fazer isso. Daí que a teoria socialista vai falar da importância dos trabalhadores assumirem o poder, porque são os trabalhadores que foram explorados
explorados que sofreram sabe como é aqueles sofrimentos e talvez só eles consigam entender o que é estar lá embaixo sendo explorado e sendo abusado, e eles consigam abrir mão desse poder de explorar e dividam os direitos e as riquezas de forma iguais entre todos, porque a elite nunca vai fazer isso. E esse é o ponto aqui nesse arco do Bruno dirigindo essa cidade socialista dos trabalhadores. É um burguês dirigindo a sociedade socialista, ou seja, não é um socialismo de verdade, porque chega num ponto em que ele quer manter o poder para ele. E quando ele percebe que ele já tem controle sobre tudo, ele começa a tirar os direitos que ele tinha dado para os trabalhadores para manter os trabalhadores submissos. Porque uma sociedade comunista em que todos são iguais, não se precisa de um líder que conduz os outros. As pessoas falam de uma posição igualitária umas com as outras e resolvem tudo de forma comunitária. Não se precisa mais de um líder. E esse cara que quer o poder, ele quer ser o líder. Então ele nunca vai implementar de fato uma sociedade comunista. Ele vai ter só um pseudo-socialismo. E quando os trabalhadores eles entendem isso e depõem o Bruno, e os próprios trabalhadores assumem o poder de utopia, a cidade socialista, o que acontece é que eles são atacados pelo exército a pedido dos burgueses que estão inconformados, que esses trabalhadores pararam de trabalhar para eles, que eles fizeram uma cidade socialista autônoma que não depende deles. Essa cidade não tem um capitalista coordenando ela, e eles estão dando exemplo para que outros trabalhadores que ainda trabalham nas fábricas dos capitalistas se revoltem, peçam direitos melhores, façam greve, e daí o exército vai com tudo para cima deles. Que tem aquela questão de que as instituições do Estado, mesmo que elas façam parte do Estado e o Estado é imaginado como uma democracia, tá, mas quem é que coordena essa democracia? Vamos pensar no Brasil, tá? As leis no Brasil são feitas pelo Poder Legislativo, pelo Congresso, que é formado pelo Senado e pela Câmara dos Deputados. Quem é que faz parte do Senado e da Câmara dos Deputados? Se nós formos lá contar, a maior parte dos senadores e dos deputados federais do Brasil são latifundiários, são donos de grandes empresas. Ou seja, são capitalistas. Quase todos os nossos membros do Poder Legislativo, a grande maioria dos senadores e deputados federais, são latifundiários, donos de grandes corporações, são pessoas que são muito ricas sem nunca terem trabalhado. São os descendentes daqueles barões que ganharam as terras do Império lá no começo. E como Marx fala, né, a história da humanidade é a história da luta de classes. Então esses caras que são os mega empresários, que são os grandes latifundiários, que nunca trabalharam, eles ganham dinheiro só da exploração dos outros, que eles herdaram um sistema de exploração pronto dos antepassados deles. Eles não trabalharam nem para construir o método de exploração, eles já receberam isso pronto. E eles entram para a política e ganham ainda mais as vantagens de ser político. Ganham mais os salários de senadores, aquele monte de penduricalho e um monte de poder e influência a mais do que eles já tinham. Que tipo de leis eles vão fazer? Eles vão fazer leis para proteger eles. São ricos que estão dentro do Estado, usando o Estado para interesse próprio. Eles não vão aprovar leis que dividem a riqueza deles. Eles não vão aprovar leis que façam com que as pessoas que eles exploram ganhem mais direitos. Eles vão fazer tudo o que eles puderem para usar o sistema para criar leis que beneficiam eles. Então vão fazer leis que vão ser boas para as pessoas ricas e vão fazer leis que são ruins para as pessoas pobres. Iate de luxo não paga IPVA, carro paga IPVA. As pessoas que trabalham de carro, classe média que tem carro, pessoas mais pobres que têm carro, essas pessoas têm que pagar imposto. O rico que tem iate, que tem helicóptero, ele não paga imposto. Por quê? Porque a lei foi feita pensando em isentar os ricos e colocar todo o peso da carga tributária nos mais pobres. A legislação penal, um cara que vai lá e comete um furto, ele rouba um bem de 500 reais, é capaz dele pegar uma pena maior do que o de alguém que desviou milhões de reais do sistema de saúde, e a falta desse dinheiro fez com que faltasse medicamento e pessoas que poderiam ter sido salvas e curadas morreram porque não tinham medicamento. Mas esse cara que desviou milhões, ele vai pegar uma pena menor, porque as leis de corrupção, de desvio de dinheiro, de crimes de colarinho branco, têm penas muito mais brandas do que aqueles crimes que têm um impacto muito menor na sociedade. O cara que vai lá e rouba uma coisa só. Esse cara, sim, ele cometeu um crime, ele tem que ser responsabilizado. Mas roubar um carro, o impacto na sociedade é muito menor do que roubar milhões de reais que ia para o sistema de saúde e que fez um hospital parar de funcionar. As duas coisas são criticáveis, são, só que o impacto de uma é bem maior, e essa que tem um impacto maior, que faz mais mal para mais pessoas, a pena é muito menor. Por quê? Porque esses caras que são os ricos, que são os capitalistas, eles são a maioria no sistema legislativo e eles fazem as leis que para os crimes que eles cometem as penas são brandas e para os crimes que as pessoas mais pobres cometem as penas são mais duras e ponto. Então, várias das instituições do Estado, elas são feitas de um jeito em que o
peso, a pressão e a punição é maior nas pessoas mais pobres, que são as pessoas que eles exploram. Eles criaram um sistema judicial, um sistema policial, que é muito mais fácil as penas e a violência policial acontecer nas pessoas mais pobres do que acontecer nos ricos. Por quê? Porque eles fizeram intencionalmente o sistema ser desse jeito. As instituições foram criadas para ser assim por essas pessoas. E se a gente pensar pela teoria marxista, enquanto esses caras estiverem nesses cargos, eles nunca vão abrir mão do poder, eles nunca vão criar um estado em que os direitos das pessoas que eles exploram são respeitados, em que eles não podem explorar as pessoas, porque eles vivem de exploração. E o único jeito seria o quê? Os trabalhadores assumirem essas funções. A gente tinha que ter no legislativo só trabalhador, só operário, só gente que trabalha de verdade. Porque as pessoas que trabalham de verdade, que foram exploradas, que sofreram, essas pessoas sabem como é sofrer e sabem quais são as coisas que tem que melhorar. Então, dentro da teoria socialista e comunista, o único jeito de haver justiça de verdade, justiça social, distribuição de riquezas e distribuição de direitos, é os trabalhadores assumirem esses cargos de poder. Enquanto isso não acontecer, os caras que exploram todo mundo vão continuar explorando todo mundo e eles não vão abrir mão por vontade própria. E eles vão usar as instituições para manter seu poder. Que aqui na história, o que? O burguês, ele vai lá e chama o exército, chama a polícia e toca o exército e a polícia contra eles. E os policiais, os soldados, eles nem questionam. Ah, esses caras aí, eles são socialistas. Eles estão fazendo greve. E fazer greve é contra a ordem. Então nós podemos ir lá e podemos matar, prender e bater neles e tudo bem. Pá, mas olha só, fazer greve é contra a ordem. Por quê? Porque ameaça o funcionamento do modo de produção econômica que traz vantagem para os burgueses. Por que desviar milhões de reais de um hospital não é contra a ordem? Por que a polícia não invade a mansão de um cara que desviou dinheiro público e espanca ele até a morte? Ele não faz isso. Mas agora o cara que faz greve, eles vão lá e vão espancar porque eles estão trancando a rua. O que é mais grave? Trancar a rua e parar uma fábrica ou desviar dinheiro do sistema de educação? Fazer com que vários hospitais parem de funcionar, fazer com que vários remédios faltem. Mas a violência policial é contra uma ação específica e não contra outra. Por quê? Porque a estrutura é feita para as instituições ajudarem a manter o modelo atual. E mais importante, fazer as pessoas pensarem que não há alternativa. O Mark Fisher, lá no Realismo Capitalista, ele comenta sobre como a propaganda capitalista nos ensina que não existe alternativa ao capitalismo, que o capitalismo é o melhor modelo econômico e social que existe, que o capitalismo é o único modelo econômico e social que existe. O capitalismo pode ser ruim, mas não tem alternativa, vai fazer o quê? Só que, o capitalismo ele é recente. O capitalismo é uma coisa criada nos últimos séculos. Antes disso não existia capitalismo. Existiu o feudalismo, existiu comunidades agrárias, existiam vários modos de organização econômica que não eram capitalistas antes do capitalismo existir. E o mundo funcionou. Então significa que capitalismo não é a única alternativa possível. É possível outros modos, só que eles tentam nos convencer de que não. Como Mark Fisher diz, é mais fácil acabar o mundo do que acabar o capitalismo. Eles vão tentar convencer a gente de que não tem outro modo. Qualquer outra coisa vai dar errado, vai fracassar. Não vale nem a pena nós tentarmos, não vale nem a pena nós pensarmos a respeito, não vale nem a pena nós tolerarmos que alguém pense a respeito. Nós temos que ir lá e repreender. Eles têm que ensinar as pessoas de que se alguém fala, a gente podia se organizar de um jeito diferente do capitalismo, essa pessoa, ela tem que ser punida, ela tem que ser repreendida pela sociedade. E nos ensina automaticamente repreender qualquer um que questione o método capitalista. Mas o capitalismo não é a única alternativa. Existem várias alternativas possíveis e o capitalismo é recente. O mundo existiu muito antes do capitalismo. E se o capitalismo acabar, o mundo vai continuar existindo. Do mesmo jeito que não existem objetos tipicamente capitalistas. A literatura, a música, as artes, a cultura em geral, eles existem muito antes do capitalismo. Existiram em modelos diferentes do capitalismo. E se o capitalismo acabar, vão continuar existindo, porque é uma parte da natureza humana fazer isso. É uma parte do trabalho humano fazer isso. O capitalismo é só uns caras ricos, safados, que nunca trabalharam, pegando essas coisas e ganhando dinheiro em cima, enquanto as pessoas que criaram ganham quase nada. Eu não preciso citar para vocês, por exemplo, nas histórias em quadrinhos, quantos autores morreram na miséria, morreram doentes, sem tratamento médico que precisavam, enquanto grandes empresas ganhavam milhões. Só recentemente a gente pode dizer vários casos, tipo Peter David, que morreu doente, sendo que os outros artistas tinham que fazer vaquinha para dar dinheiro para o tratamento médico dele, enquanto a Marvel ganha milhões. O Bill Mantlo, que largou a carreira dos quadrinhos para trabalhar como defensor público, sofreu um atropelamento que deixou ele com sequelas, que ele não pode trabalhar, precisa ficar hospitalizado, e os colegas artistas faziam vaquinhas para sustentar o tratamento médico dele, enquanto a Marvel ganhava milhões com os personagens deles. O Jerry Siegel e o Joe Shuster, os criadores do Superman, que morreram na miséria. Tem um monte de casos na indústria dos quadrinhos de caras que criaram personagens que são extremamente famosos, que foram extremamente relevantes, são extremamente importantes, que têm um significado cultural enorme e que hoje a Warner
Warner e a Disney ganham milhões de dólares em cima desses personagens, com esses filmes meia boca aí. E os autores, os criadores estão passando dificuldades e eles dane-se, porque quem é o capitalista? É o cara do executivo da Disney, é o executivo da Warner. Esse cara nunca criou nada, ele nunca escreveu uma história, ele nunca fez um desenho, ele nunca editou um filme, ele nunca compôs uma trilha sonora, ele nunca fez nada de criativo. Ele é só um cara que teve dinheiro porque ele é filho de uma família que explorou pessoas por várias gerações. E agora ele continua explorando os artistas e ganhando dinheiro em cima. E o socialismo que é uma proposta diferente de organizar a economia e a sociedade. É a ideia de que toda a riqueza produzida por esses trabalhos e por todos os tipos de trabalho, inclusive os artísticos, não vão para um cara que não fez nada, vão direto para os artistas, para os trabalhadores, para os criadores. E é isso que essa história vai contar. Vai contar a história de um grupo de trabalhadores que era explorado dentro de uma linha de produção pós-revolução industrial ali na Inglaterra do século XIX, num estado liberal capitalista, e como eles tentaram se organizar, tentaram criar um modo diferente de sociedade, na qual eles teriam os direitos respeitados, na qual as riquezas iriam direto para as pessoas que produziram essas riquezas, e como várias instituições ali, criada por esses exploradores, estava sempre contra eles, tentando destruir todo o trabalho que eles fizeram, porque não queria que fosse possível um mundo diferente, não queria que surgisse um exemplo de que é possível os trabalhadores viverem em boa qualidade de vida e as riquezas irem direto para as pessoas que trabalharam e não para os exploradores. E por eles tentarem criar essa sociedade diferente, eles vão ter que pagar um preço muito alto de todas essas instituições vindo contra eles. E assim, eu acho muito legal essa ideia, porque eles pegaram um manifesto do Partido Comunista, um texto que é um ensaio teórico, e transformaram isso numa história com elementos das tradições do Shonen. É um grupo de amigos que ali, com a força da amizade, tá lutando para superar as dificuldades e atingir o objetivo deles, que é uma sociedade igualitária. O objetivo deles não é virar Hokage, não é virar o sujeito mais forte do mundo, é simplesmente um mundo em que os trabalhadores têm um mínimo de qualidade de vida, que eles têm um mínimo de direitos e que eles não trabalhem até morrer vivendo na miséria. Mas nem isso é permitido para eles. E ao mesmo tempo que isso é uma história típica de um shonen, né, os amigos ali lutando juntos para superar os desafios e alcançar seus objetivos, a história vai apresentando os elementos da teoria socialista, os elementos teóricos que estão ali presentes no manifesto do Partido Comunista. A história vai se desenvolvendo e vão se soltando aqueles elementos aos poucos, vão se construindo alegorias para mostrar o que aquela teoria está discutindo. E enquanto ali a história dos operários ali está sendo contada, algumas vezes aparece o Engels e o Marx como um tipo de espírito que observa tudo. Eles observam de longe o que está acontecendo, como essas entidades sobrenaturais, essas alegorias, e vão comentando sobre o assunto em alguns momentos, sobre a condição histórica, como o modelo econômico e social europeu chegou naquele ponto, como era antes, o que eles propõem de alternativas. Então tem uma narrativa de aventura ali sobre esses amigos, mas ao mesmo tempo está apresentando essas questões que são teóricas. E os debates sobre os temas de o que é o socialismo, o que é o comunismo, quais são as alternativas possíveis para se organizar a sociedade. E o que eu recomendo para vocês, assim, ó, que vocês entendam que a crítica ao socialismo, ao comunismo, às teorias marxistas, elas são críticas válidas, são críticas legítimas quando fundamentadas, quando é alguém que leu a teoria marxista, que leu a teoria socialista, que entende quais são as propostas que estão sendo feitas e que discutem a partir de fundamentos em volta das teorias de fato. Né? Um sujeito que chega, olha só, esse ponto da teoria aqui, ele acredita que não funciona por tal motivo. Tem um outro ponto que ele acredita que pode ser melhorado. Tá, isso são críticas legítimas. Mas alguém que diz que o socialismo é puramente mal, o socialismo é puramente ruim, porque é mal, pá, porque é coisa de ditadura, porque blá blá blá, sabe? São pessoas que elas não sabem do que estão falando. Se alguém chegar pra vocês com esse papo de socialismo é mal, perguntem por que é mal. Qual teórico socialista tu leu? E em quais pontos tu discorda dele? Quais são as alternativas que tu propõe? Porque se a pessoa não souber responder isso, ela não sabe do que tá falando. É só um cara que tá tentando enrolar, é só um sacana que tá tentando passar perna em vocês. E se vocês querem ter uma opinião sobre o socialismo, sobre o marxismo, leiam o manifesto do Partido Comunista, leiam essa versão em quadrinhos, vão lá no texto original, leiam o texto original. Se vocês quiserem mais, daí vão lá pro Capital do Marx. Lá tá a teoria do socialismo científico. E vocês, lendo as teorias, vocês podem pensar, pô, o que aqui faz sentido? O que vocês acham que é coerente? O que vocês acham que não é coerente? O que vocês acham que poderia funcionar? O que vocês acham que não poderia funcionar? Mas tem um pensamento crítico a partir das teorias de fato. Vão lá e leiam. Olhem o que ele está dizendo e apontem o que ali vocês acham que faz sentido e o que vocês acham que não faz sentido. Mas não caiam nesse papo, o socialismo é mal, o socialismo é não sei o que, o socialismo é ditadura. Cara, quem fala essas bobagens é os caras que nunca leram. Como eu falei antes, a maioria das ditaduras na América Latina e na África são
ditaduras capitalistas. E a gente tem que ser crítico, sim, por exemplo, ao Stalin, né? O cara que pega a teoria socialista e distorce elas e transforma em outra coisa, né? Eu sei que tem pessoas stalinistas aqui, mas desculpa, eu não vou acompanhar vocês. Eu acho que crítica ao modelo stalinista é válido, por exemplo, porque muitos teóricos socialistas acham que o Stalin não é um socialista de verdade, é um cara que desviou, é um traidor. E não é porque o Stalin desviou dos ideais socialistas que o socialismo em si é uma coisa inválida. Esse é o ponto. Então, assim, ó, cuidado com as propagandas. Esse pessoal que fala, não sei o que, isso é ideológico. Cara, se tu tá defendendo o capitalismo sem nenhuma base teórica, sem ter lido o socialismo, entendido e criticado com fundamento, tu tá sendo só ideológico. Se tu não sabe explicar o porquê tu discorda, é porque tu não entendeu. É muito simples isso. Bom, eu termino o vídeo aqui. Agradeço quem assistiu até aqui. Quem gostou, peço que aperte no gostei. Quem não gostou, pode apertar no não gostei. Agradeço muito se vocês puderem compartilhar esse vídeo com seus amigos, com os inimigos, tanto com os proletários quanto com os capitalistas, apesar de que os capitalistas não vão verem, mas também não me importo com eles. Lembrem-se que os capitalistas são as únicas pessoas dentro de uma empresa que a gente pode fazer desaparecer e a empresa continua funcionando normal, sem nenhum problema. Bom, agradeço também especialmente aos apoiadores do canal. Os apoiadores do canal são que sustentam esse canal, né? Porque eu sou um explorado aqui dentro do sistema do YouTube, que ganha muito dinheiro com as propagandas e repassa quase nada para quem cria o vídeo. Então eu convido quem puder a dar uma passada lá na página do Ilha Kaiju no Apoia-se, né? Que é a campanha de financiamento que sustenta aqui o canal. Quem quiser fazer alguma doação, eu deixo também a chave Pix aqui embaixo. Mas quem não puder fazer também, só de assistir o canal e compartilhar com quem vocês conhecem já ajuda bastante. Obrigado e proletários do mundo, univos!